Oi, galerinha do 8º ano, então vamos aí a correção da nossa atividade, certo? Do texto, da interpretação de texto Admirável Mundo Novo, tá? Então, no 1, para a hipótese que você formulou sobre o futuro narrado no texto se confirmou. Então, o que é que a gente poderia dizer? Que antes da leitura, percebemos que de um texto que narra o futuro longínquo, quer dizer, distante. Futuro muito distante descrito no texto, né? 2. Na narrativa, porque os bebês são levados à sala de condicionamento. Eles são levados para serem condicionados a odiar livros e flores, certo? De modo que sejam moldados aos deveres da casta delta, responsável por realizar tarefas simples, das quais os indivíduos desta casta não devem se distrair. Então, pelo que o texto descreveu, foi uma cena, né, de como eles eram condicionados a não gostar nem de livros nem de flores. No terceiro, relê esses trechos. Coloquem os livros, disse ele secamente. Coloquem os livros, disse ele secamente. Em silêncio, elas obedecem à ordem. Elas aí são as enfermeiras, tá? Entre os vasos de rosas, os livros foram devidamente dispostos. Uma fileira de livros infantis pequenos, cada um aberto de modo convidativo em alguma gravura agradavelmente colorida de animal, peixe ou pássaro. Aí 2. Ponham as crianças no chão. Os bebês foram descarregados. Então, na letra A. Quais verbos foram usados para indicar ações relacionadas aos livros e as ações relacionadas aos bebês? Aos livros, foi quando disse assim, coloquem e foram dispostos, que assim, coloquem no chão. E eles foram dispostos em fileira, certo? Quando ele disse foram dispostos. E quando se refere a bebês, ponham e foram descarregados. Quando ele diz assim, ponham as crianças no chão e os bebês foram descarregados. Então, os verbos indicam ações relacionadas a esses personagens aí, aos livros e aos bebês. B. Que oposição a escolha dessa palavra revela? Quando diz assim, a oposição entre livros e bebês. Ele revela a oposição entre o tratamento dispensado aos livros e bebês. Os bebês são tratados como objetos e os livros tratados melhor do que os bebês, certo? Então, existe essa oposição. Qual é, segundo o texto, a explicação para o tratamento dado aos bebês? Então, na letra C, segundo o texto, os bebês pertencem ao grupo Banknovsky, da casta inferior delta, e, portanto, não devem ser tratados com os mesmos cuidados dispensados às castas superiores. Então, eles são tratados de outra maneira, né? D. Podemos classificar o narrador como personagem. O narrador ele não participa do que está acontecendo no texto. Onisciente ou observador. Ele é observador até o ponto que ele não sabe o que está acontecendo, os sentimentos dos personagens. Então, lá no texto, o narrador é onisciente, ele conhece cada pessoa e cada personagem que está ali dentro, certo? Ele descreve assim os seus sentimentos e o que acontece com cada um dos personagens. Então, por isso que ele é narrador onisciente. Letra E. Esse narrador exprime diretamente sua opinião sobre os eventos. Explique. Não. Ele apenas relata o que cada um sentiu ou o que cada um viveu. Quarto, o F.
A maneira como a cena é narrada auxilia o leitor a nutrir sentimentos em relação ao que é contado, como afeto, raiva, esperança, indignação, etc. Então, como a cena é narrada, o leitor vai despertar no leitor sentimentos. Então, se sim, a forma como o narrador relata a cena gera um desconforto até indignação no leitor, da maneira de como os bebês podem ser tratados, ou como mesmo as enfermeiras se comportam, certo? Pode dar essa indignação, pode surgir na gente esse sentimento de indignação. Quarto, releia o trecho a seguir e observe as palavras destacadas. Observem bem e levantando a mão deu sinal. A enfermeira-chefe, que se encontrava junto ao quadro de ligações na outra extremidade da sala, abaixou uma pequena alavanca. Houve uma explosão violenta, aguda, cada vez mais aguda. Uma sirene apitou. Campanhas de alarme tintilaram, enlouquecedores. Então, na letra A, as palavras destacadas pertencem a que classe gramatical? Quando ele diz explosão, sirene, campanha de alarme, todas elas são substantivos, certo? Eles estão nomeando o que aconteceu no momento aí do texto. Que palavras acompanham essas palavras destacadas com a função de lhes indicar uma característica? Então, a explosão, ele deu uma característica, foi violenta. A sirene diz que foi aguda. A campanha de alarme foram enlouquecedoras. Como ele está dando uma característica, essa classe gramatical é um adjetivo. Todos eles são adjetivos. Violenta, aguda, enlouquecedoras. Sem o acompanhamento das palavras, letra C, identificados no item B, aqui estão destacadas, causariam o mesmo efeito no texto? Não, não causariam, porque os adjetivos acrescentados aos substantivos aí, nesse trecho, vamos botar aqui, substantivos, acrescentam a crueldade da situação. É como se assim, enfatiza maior ainda o que a característica da situação, certo? Então, anote aí, vamos ver aí. A escolha das palavras em um texto narrativo não ocorre de forma gratuita. Ao contrário, qualquer fato ou personagem descrito existe seleção lexical, que é o que? Seleção de palavras, com o objetivo de criar efeitos de sentido, capaz de impactar o leitor. Por conta disso, por mais que o narrador não exprima suas opiniões enquanto nos apresenta a história, as palavras e expressões empregadas por ele ou por outras vozes do texto são repletas de significação. Então, no quinto, em relação ao condicionamento feito aos bebês, responda: que perigo a leitura de livros para deltas poderia causar à comunidade? Então, adquirir conhecimento que pudesse estimular a não conformidade com os serviços que são destinados a fazer pela comunidade e pelas castas superiores. Então, eles são condicionados a fazer somente aquilo e pronto, e acabou, sem se questionar o porquê daquele serviço, certo? Em sua opinião, o descondicionamento de alguns reflexos dos deltas seria indesejável para quem? O descondicionamento dos deltas é indesejável ao governo e às altas castas, porque senão eles não teriam em quem mandar, certo? É melhor pessoas que não saibam muita coisa e se conformem com aquilo que lhes dão, certo? Isso se chama de comodismo. Então, vamos repensar aí. A época escolhida por Adolf Ruhles para a narrativa de Admirável Mundo Novo é o ano 600 depois de Cristo, depois de Ford. Então, veja aí. DF. Leia as seguintes informações. Então, o Fordismo é um sistema de produção industrial baseado na fabricação em larga escala, na especialização do trabalho e na linhagem de montagem. Sua denominação mais adequada é Taylorismo-Fordismo, já que foi criado em 1913 pelo industrial norte-americano Henry Ford.
Com base nas ideias do engenheiro norte-americano Frederick Taylor, o modelo foi inicialmente utilizado na indústria automobilística e trouxe redução de tempo e de custo em relação ao sistema anterior, que era quase artesanal. Então, o uso de DF depois de Ford remete a qual outra demarcação temporal? Então, podemos dizer que a demarcação DF no texto remete à era cristã de AC antes de Cristo e DC depois de Cristo, certo? B. De acordo com a relação estabelecida, porque na história de Admirável Mundo Novo, DF é um marco histórico que representa a linha divisória no tempo. Porque assim o Fordismo foi tão importante no mundo criado por Hewlett que se tornou um marco temporal, certo? Foi quando grandes ideias e a Revolução Industrial marcou com a questão do Fordismo, que foi da indústria automobilística. Se modernizou, né, um pouco para a época. C. No universo criado por Hewlett, o fato de Ford ter sido um revolucionário a ponto de dar início a uma nova era permite deduzir valores que a sociedade desse tempo achava importante. Cite algum com base no texto lido. Então, algo importante é a divisão dos seres humanos em castas. A maneira como os bebês delta são condicionados mostra o que a comunidade espera dessa casta, o que se assemelha e o que as indústrias baseadas no Taylorismo Fordismo esperavam de seus funcionários. Então, que eles fossem como máquinas, né? Que fizessem somente apenas o que a fabricação automobilística lhe tinha representado. É para você fazer somente uma coisa, certo? Não ter a predisposição de fazer e saber fazer várias coisas, certo? Então, eles amarravam seu funcionário a fazer somente uma coisa ao mesmo tempo. Eu por toda a sua vida. Em 1936, 4 anos após o lançamento de Admirável Mundo Novo, Charlie Chaplin lançou o filme Tempos Modernos, no qual também refletia sobre os modelos de produção taylorista e fordista. Leia no box Sétima Arte informações sobre o filme e observe a imagem. Em duplas, discutam o que maneira o personagem Carlito pode ser em relação aos seres humanos delta. Então, vocês devem ter lido, tem um textozinho aqui ao lado, que fala sobre o filme Tempos Modernos. Então, no filme, a vida urbana nos Estados Unidos, por volta de 1930, é retratada demonstrando os modos de produção industrial recentemente adotados, que contavam com uma linha de montagem baseada na divisão do trabalho e na especialização dos operários. Um deles é Carlitos, um personagem clássica de Chaplin, que trabalha em uma linha de montagem onde exerce uma única função, apertar parafusos. Por conta dessa repetição excessiva, Carlitos perde a noção de realidade e espaço e começa a fazer o movimento de apertar parafusos em todos os lugares pelos quais ele passa. Então, quando a gente fala em divisão do trabalho, se vocês já estudaram em Revolução Industrial, tanto geograficamente, historicamente, a divisão do trabalho acontecia para que as pessoas pudessem fazer aquilo que ela era somente condicionada a fazer, principalmente na questão industrial, tá? Então, esse sétimo é para que a gente possa comparar o condicionamento dos trabalhadores delta para os trabalhadores simples, sem oportunidade de distração ao trabalho exercido por Carlitos, e percebe a alienação que Carlitos e os deltas passam para exercer suas funções. Então, eles são condicionados a exercer só isso, tal função. Carlitos
sempre apertar os parafusos, e os deltas não era para não gostar de livros e de flores, só para fazer aquilo que eles mandavam. 8. Releia o trecho. O diretor abriu uma porta. Entraram no vasto cômodo nu, muito claro e ensolarado, pois toda a parede do lado sul era construída por uma única janela. Meia dúzia de enfermeiras, com as calças e jaquetas de uniforme regulamentar, de linho branco de viscose. Os cabelos asceticamente cobertos por toucas brancas, estavam ocupadas em dispor vasos com rosas sobre o assoalho numa longa fila, de uma extremidade à outra do cômodo. Grandes vasos apinhados de flores, milhares de pétalas amplamente desabrochadas e de uma sedosa maciez semelhante às faces de inumeráveis pequenos querubins. As enfermeiras perfilaram-se ao entrar no UDIC. Então, nesse trecho é feita uma comparação. O que está sendo comparado? As pétalas são comparadas às faces de pequenos querubins. Quando ele fala aqui, milhares de pétalas amplamente desabrochadas e de uma sedosa maciez, semelhantes a faces de inúmeros pequenos querubins. Atente para a descrição das enfermeiras. Qual oposição é possível perceber entre a maneira de descrevê-las e a forma como as flores são descritas? Então, as flores são descritas de maneira poética e as enfermeiras de maneira extremamente objetiva. Ele diz aqui, sedosa maciez, semelhante às faces dos querubins, e as enfermeiras perfilaram-se, como se entraram em fila, e só, né? Muito objetivo. Na letra C, na atividade 3, foi destacada uma oposição entre os livros e os bebês. Essa oposição se repete no caso das flores e das enfermeiras. Quando ele fala atividade 3, gente, é essa aqui, os livros e os bebês. Aí ele pergunta aqui se essa oposição se repete no caso das flores e das enfermeiras. Sim, porque os seres humanos são tratados como objetos e as flores são objetos de decoração e recebem maior consideração, certo? Então, gente, essa é a correção da atividade das páginas 61 e 62. E até logo!